Olá pessoal, meu nome é Pablo, sou professor de matemática e essa é a nossa segunda parte da gamificação que eu estou fazendo para o oitavo ano do Colégio Tiradentes aqui em Maceió, certo? E essa gamificação é baseada em geometria plana. A primeira parte foi conceitos básicos e agora a gente vai trabalhar ângulos, certo? Vai trabalhar ângulos, ok? E para definição, ângulos é uma região formada por duas semi-retas com a mesma origem, certo? Existem alguns elementos que a gente tem que levar em consideração aqui. Essa origem aqui é chamada de vértice, ok? Isso é o vértice do ângulo. Okay? Então a origem, deixa eu botar aqui fora. O ponto O é chamado de vértice do ângulo, ok? Já as semi-retas OB e OA são chamados de lados os lados do ângulo, ok? Todo encontro de duas semi-retas na mesma origem, ele vai formar um ângulo. Ele não vai formar apenas um ângulo, ele vai formar duas regiões angulares, certo? A primeira região angular é essa aqui interna, que eu vou pintar de amarelo. Essa é uma região angular. E a segunda região angular, que eu vou pintar aqui de vermelho, é essa externa aqui, ó. Certo? Ok? Sempre vai ser formado essas duas. A primeira é esse ângulo aqui interno, esse ângulozinho aqui. Certo? E a segunda região angular é esta aqui, essa externa. Ok? Que eu vou pintar e vou acabar cobrindo o O aqui por causa disso. E a soma dessas duas regiões vai dar 360 graus, certo? A soma dessas duas regiões vão dar 360 graus. Como assim? É porque quando a gente vai estudar ângulos, a gente tem uma unidade de medida, certo? Uma unidade, que é o grau, certo? Existem subdivisões do grau? Existe o minuto e o segundo. São subdivisões do grau. Mas entendo que a unidade é o grau. É uma bolinha que a gente geralmente coloca no número, certo? E como é que a gente achou essa unidade? A gente pegou uma volta completa, um círculo, uma volta completa, e dividiu ela em 360 partes iguais. Cada uma dessa parte é chamada de grau. 1 grau, 2 graus, até 360 graus, que é a volta completa. Ok? E existe alguns ângulos que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, porque eles são classificados, ok? Que a gente chama de classificação dos ângulos. Vamos pra cá. Deixa eu subir isso aqui, aqui até aqui. Deixa eu descer isso aqui. Pronto. Classificação dos ângulos. Dos ângulos. O primeiro ângulo que a gente tem que levar em consideração é o nulo. O ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus, que não tem abertura nenhuma, que é formada por duas semi-retas coincidentes, é uma sobre a outra, ela não está nem representada aqui. É como se eu desenhasse aqui e eu tivesse duas semi-retas, uma sobre a outra, a mesma origem O. Aí eu vou ter o ponto A e vou ter o ponto B. Eu vou ter a semi-reta OA e a semi-reta OB, certo? Que elas possuem todos os pontos em comum. Todos os pontos que pertencem a uma semi-reta vai pertencer a outra. Esse é o ângulo nulo, é o ângulo de 0 grau. De 0 grau. Certo? É uma região que não vai ter abertura nenhuma.
A partir dele, a gente consegue definir alguns outros, certo? A gente passa pelos agudos. Os ângulos agudos são todos os ângulos que são maiores que 0 grau, e menores do que 90 graus, certo? E eles são representados aqui, ó. Esses são uma das representações dos ângulos agudos. Existe o ângulo reto. Esse ângulo é o ângulo de 90 graus. É muito utilizado na construção, principalmente para levantar paredes, né? As paredes têm que estar com a inclinação de 90 graus em relação ao solo, ok? Então, esse aqui é o ângulo reto. Okay? O próximo ângulo que a gente vai ver é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, eles são maiores que 90 graus e menores do que 180. Então, tá aqui o ângulo obtuso. E por último, o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, que é esse aqui, o ângulo raso, que é metade de uma volta, certo? Que é formado por duas semi-retas concorrentes. É como se eu pegasse uma reta, botasse um ponto de origem, metade para um lado, metade para o outro, metade entre aspas, porque a gente não tem como mensurar, é só uma forma de falar, ok? Mas aqui a gente vai ter o ângulo de 180 graus, certo? É meia volta completa. Percebam que eu só estou falando da região angular menor, eu não estou falando da região angular maior, certo? Eu sempre levo em consideração a região angular menor. Então, o máximo que essa região angular vai poder alcançar é 180 graus. No momento que ele passa de 180, a região angular vai ficar embaixo, a menor, certo? Que vai ser 179 se eu passar uma unidade em 1 grau, ok? Então, eu sempre levo em consideração a medida angular menor, ok? A região angular menor. Lembra lá que eu tinha duas regiões, eu tinha a menor e a maior. Essa menor aqui só pode atingir 180 graus. É o máximo de abertura que ela vai ter. No momento que ela passar dessa abertura, a menor não vai ser ela, vai ser a de baixo, certo? Lembre que 360 dividido por 2, o máximo que eu posso obter é 180 para tornar as duas iguais. Então, as classificações elas se baseiam nisso, certo? Então, eu tenho um ângulo nulo. Tudo que for maior do que 0, menor que 90, eu chamo de agudo. Alguns exemplos, 30, 45, 60, que são ângulos muito utilizados. O ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que é formado por retas perpendiculares, certo? Quando eu tenho duas retas perpendiculares, quer dizer que todos os ângulos formados por essas duas retas têm 90 graus, certo? São retas concorrentes, tem um ponto de encontro, mas os ângulos formados por essas duas retas sempre é de 90 graus. Esse é um exemplo básico para isso, é o plano cartesiano, que vocês já viram esse no bimestre passado, certo? São duas retas perpendiculares. Os ângulos obtusos, que estão entre 90 e 180, que é exemplo 120, 135, 120, 135, 150, são coisas bastante utilizadas também. E o ângulo raso, que é o 180 graus. Tem o ângulo de uma volta completa, como eu já falei, o ângulo de uma volta completa é 360 graus, certo? Mas como eu disse, a gente só classifica a partir da menor região angular, não da maior. Então a menor região angular para 360 é o zero, né? Que é o nulo que está aqui. Aí a gente tem isso aqui, certo? Deixa eu baixar isso aqui, deixa eu baixar esse, que é a próxima coisa que a gente vai ver. Aqui a gente tem ângulos complementares e suplementares. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são aqueles que, quando somados, dá 90 graus. O exemplo aqui traz 65 mais 25, quando somado vai dar 90. Ok? Então, toda vez que você vê ângulos complementares, ele está pegando dois ângulos, onde a soma dá 90 graus.
Uma coisa muito a se utilizar é o complemento de um ângulo. O complemento de um ângulo nada mais é. Se o ângulo é y, o seu complemento seria 180 menos y, ok? É só você passar isso aqui. Eita, 180 não, desculpa, minha gente, 180 não. 90 menos y. Já estava pensando nos suplementares. Mas seria 90 menos y, ok? É só você olhar lá a equação e passar o y para o outro lado. O x é o complemento do y, ok? Então, ó, complementares são dois ângulos que, quando somados, dão 90 graus. Já os suplementares, aqui o exemplo traz 110 e 70, a soma dá 180. Lembre, complemento tem que dar um ângulo reto. Suplemento tem que dar um ângulo raso, ok? A soma desses ângulos tem que dar 180 graus. Então, se eu tenho dois ângulos, quando somados dá 180, eles são suplementares. X é o suplemento de y e y é o suplemento de x, certo? Outra coisa, né? Se eu tenho o ângulo x, qual é o seu suplemento? Quem é o seu suplemento? Geralmente é muito utilizado o suplemento. Seria 180 menos x. Se você trabalhar essa formulazinha, você vai ver que y nada mais é do que 180 menos x. Ok? Então, complementares é quando a soma dá 90. Suplementares é quando a soma dá 180 graus. Ok? Vamos para mais um aqui. Esse aqui é o nosso oposto pelo vértice. É o nosso oposto pelo vértice, certo? Quando eu tenho duas retas concorrentes, que eu tenho um ponto comum, que é o O, eu tenho uma peculiaridade que eu tenho que observar, certo? Isso aqui também é muito chamado de OPV. É que os ângulos formados, eles são congruentes. Olha, eu estou dizendo que alfa e beta tem a mesma medida, certo? Porque eles estão contrários. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eles estão em sentidos contrários, certo? Logo, eles são congruentes, certo? Se eu dizer que alfa é 48 graus, o beta também vai ser 48 graus. Eles estão em lados contrários de um vértice comum, ok? Já se eu pegar alfa mais o gama, isso aqui vai dar 180 graus. Lembre do seguinte, isso aqui é metade de uma volta. A outra metade está embaixo. O ângulo raso não é metade de uma volta, então se eu somar este mais este, a soma tem que dar 180 graus. O oposto desse poderia estar aqui embaixo, ó. O oposto desse. Deixa eu botar em outra cor para não confundir. O oposto de gama poderia ser θ, que está aqui embaixo. Aí eu poderia dizer que gama é igual a θ. Ok? Essa é outra representação de ângulos. Geralmente ângulos são representados, eu não falei lá em cima, mas ângulos são representados por letras gregas, certo? Por letras gregas. Mas também pode ser feito da seguinte forma: o ângulo AOB, um chapeuzinho no O, é o ângulo alfa. É só você seguir a sequência que a letra manda, ó. AOB. Se você pegar a sequência que a letra manda, ó, AOB. Qual é o ângulo formado? Este aqui. Este é alfa. Esse ângulo AOB é a mesma coisa que o ângulo COD, que é este ângulo do lado de cá. Ok? Então vamos praticar um pouquinho, vamos fazer algumas questões. Essas questões que eu peguei são questões de concurso,
mas que leva em consideração o conteúdo que a gente acabou de estudar. Deixa eu dar só uma ajeitada aqui, que esse grau aqui está meio estranho, mas 65 graus. Ó, um arquiteto em seus projetos fez algumas medições e dentre elas mediu dois ângulos complementares. Ó, ele está dizendo que os ângulos são complementares, quer dizer que a soma dá um ângulo reto. Um desses ângulos é 65. Olha, ele está dizendo que o primeiro ângulo, o ângulo 1 é igual a 65. O ângulo 2, eu não sei. É isso que ele pergunta. E o outro, vale quanto? X. Então, o que é que eu tenho? Que x mais 65, certo? É igual a 90 graus. X é igual a 90 menos 65. X é igual a 25. Certo? Então, letra D. Tá vendo como é fácil? Não é difícil. É a gente entender o que a palavra quer dizer. Então, quando ele fala ângulos complementares, é que a soma vai ter que dar 90 graus. Vamos para a próxima pergunta, para o próximo exemplo. O que é que ele diz aqui? Ele diz, olha, considerando que os ângulos 5x menos 40 e 3x menos 10 são opostos pelo vértice, o complemento de um desses ângulos mede... Vamos lá ver, vamos desenhar. Deixa eu pegar aqui uma reta. Agora deixa eu botar outra angulação aqui. Outra reta. O que é que ele me diz, certo? Ele me diz que esse ângulo aqui, este ângulo, é oposto pelo vértice desse. Então, se eu tenho aqui o vértice O, tá aqui o O, essa é a semi-reta OA, essa é a semi-reta OB, essa é a semi-reta OC e essa é a semi-reta OD, certo? Eu estou dizendo o seguinte, que esse ângulo aqui é igual a 5x menos 40, que é igual a este ângulo aqui, que eu vou botar da mesma cor, que é 3x menos 10. O que é que ele pede? Ele pede o complemento desse ângulo, ok? Então, nada mais justo do que eu usar as propriedades. O que foi que eu disse? Eles estão opostos pelo vértice, eles estão em lados contrários em relação ao vértice. Então, eu estou dizendo que 5x menos 40 é igual ao outro, 3x menos 10. É só calcular essa equação. Eu tenho 5x menos 3x igual a 40 menos 10. Às vezes eu esqueço de botar o grau normal. Isso aqui vai dar 2x igual a 30. X é igual a 30 dividido por 2. X é igual a 15. Ah, o complemento de 15 é 90 menos 15. 90 menos 15 dá 75. Marco a letra B. Tá errado. Tá errado. O valor encontrado, o valor que eu acabei de encontrar foi o valor de x, não o valor do ângulo. O ângulo é a composição que eu estou dizendo aqui. Então eu vou ter que fazer 3 vezes 15 menos 10. 3 vezes 15, 45. Menos 10 dá quanto? 35. Aí eu tenho o ângulo, 35 graus. Qual o complemento de 35? Seria 90 menos 35. Ok? Vai dar 8. 5 para 10, 5. 3 para 8, 5. Dá 55 graus. Este é o complemento do ângulo. Ah, professor, eu poderia fazer com o outro? Pode. Você tem 5 vezes 15 menos 40. O que é que você vai ter aqui? 5 vezes 5, 25. Fica 5 sobre 2. Você vai ter 75 menos 40.
que é igual a 35 graus. Tá vendo que vai dar a mesma coisa? Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Mas se eu quisesse saber este ângulo aqui, que eu vou chamar de y, como é que eu faria? Isso é o suplemento do ângulo. Então eu pegaria 180 e tiraria 35. Ok? Isso aqui é 7, pode emprestado. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. 145. Tá vendo que as questões de concurso eles pensam no seu erro? Ele pensou no seu erro se você botasse 75. Ele pensou no seu erro se você colocasse 45. Porque 145 é o suplemento e não o complemento. Lembre, complemento é o ângulo reto, suplemento é o ângulo raso. Ok? Então, essa foi a última questão. A gente vai ficando por aqui. Ela serve de base para o segundo obstáculo de vocês. Então, se tiver dúvida, repitam a aula, vejam de novo, vejam os conceitos, façam as questões. Eu geralmente vou fazendo a questão. Você pode pausar a questão e responder antes de mim, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.